Olá, boa noite. Você está no programa do podcast do Mundo Real para abençoar a sua vida, abençoar você, abençoar esse ministério. E a gente quer sempre, a gente começa aqui dando glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida e dando glória a Deus pela vida do nosso reverendo, que é um pastor, um homem de Deus, um profeta que vem abençoar nossas vidas. Olha, acabou de ter o grande projeto Agem com pessoas, crianças, adolescentes, pessoal buscando o Espírito Santo, que é uma visão que Deus entregou ao nosso reverendo de trazer essa juventude para ter contato com o sobrenatural. Vocês não imaginam, você que me assiste de tantos lugares, como Deus tem usado de maneira sobrenatural esse projeto para batizar crianças, adolescentes com o Espírito Santo. Isso lembra muito a história dos avivamentos. Quando você estuda um pouco sobre avivamento, você vai ser mergulhado em crianças, jovens, adolescentes, buscando o Espírito Santo como nunca, e a partir dali o Espírito Santo agir na localidade, agir naquela cidade, agir até no país e proporções que vão até o mundo inteiro, como foi o caso do que aconteceu na Rua Azusa, o avivamento da Rua Azusa. Você sabe que todos os sábados, às 22 horas, o seu encontro é com o pastor Miranda, é com o pastor abençoado aqui, pela graça de Deus também, contando história. Só que eu conto histórias reais, de transformação, de vidas que foram transformadas quando impactadas pelo poder de Deus. E hoje eu quero contar a história de um jovem, ele é atleta profissional, Lucas Coelho, e vai contar um pouco pra gente qual é a sua história. Boa noite, Lucas, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Amém. Obrigado, pastor. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, tendo essa oportunidade de contar um pouco mais daquilo que eu venho experimentando com Cristo nesse ministério, um pouco mais da minha história. Um prazer estar aqui com o senhor e com todos Glória a os Deus. telespectadores. É isso aí. Lucão, olha, a gente que já viu você dirigindo culto, já viu você evangelizando, você dando esse seu testemunho abençoado, mas isso não começou de um dia para a noite. Como era a vida do Lucas antes? Porque a vida do Lucas agora, esse Lucas que está conosco, a gente conhece um pouco, nem tudo também. Mas como é que era você antes? Antes da igreja, antes de Jesus? Você veio de onde? De onde você é? Você é que país? Conta aí pra gente. Senhor, eu sou, então, atleta profissional de futebol, né? Sou natural de Lages, Santa Catarina, sul do país, terra do frio. Oh. Mas eu conheci a igreja então mais para o sul, né, Rio Grande do Sul, Porto Alegre. No caso, eu estava jogando lá na época e vinha tendo algumas dificuldades na minha carreira no sentido de lesões, alguns contratempos e enfim, eu era alguém assim totalmente leigo em relação à igreja, em relação à palavra, vim de um lar católico, vim de família, então, de um catolicismo, mas não muito praticante, então eu ia na igreja mesmo esporadicamente no ano, não fazia ideia do que era relacionamento com Deus, não fazia ideia do quanto eu precisava de Deus, e, enfim, para resumir a história, porque são muitos os detalhes, né, mas eu acabei conhecendo a igreja, então, através de uma missionária que convidou a minha esposa, Aline. Sim. Então, elas se encontraram. Essa missionária viu que a Aline não fazia parte de nenhum ministério e Aham. estava ali sedenta por Deus e acabou convidando a Aline. A Aline chegou em casa e me convidou. E na época eu estava passando por problemas, como Aham. todos nós Muita gente, passamos, né? né? Passa. E eu tive uma lesão no joelho naquela época. Eu me lembro que eu estava bem para baixo, assim, Uhum. e ali então me chamou, poxa, vamos na igreja hoje. Era quarta-feira, dia de culto. E eu não queria, sabe, eu não queria nada com Deus, eu não queria compromisso. Aham. E hoje eu entendo isso, né? Mas eu não queria, e ela insistiu, insistiu, porque ela queria muito, e eu fui, então, na insistência dela, eu fui, ouvi a palavra,
e conheci o pastor André Batista lá em Porto Alegre, e ele me convidou a fazer, então, os O discipulado. discipulados. Ô Lucas, segura aí, só uma coisa. Você falou uma coisa no início que eu achei interessante. Antes de entrar no discipulado, você falou que isso existe muito hoje, que é aquele católico não praticante. Que é aquela pessoa que até. Não, eu sou católico, mas nunca foi nem à igreja. E você sabe também que no meio do catolicismo, uma outra coisa que a pessoa diz, eu sou católico, mas ela é católica e é espírita, ela é católica e segue algum tipo de espiritualidade. E quer dizer, além de estar errado já, porque o catolicismo é uma religião desviada da verdade, mas a gente percebe que o catolicismo atribui também certas espiritualidades dentro dela. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela, quando foi se formar, ela querendo ser mãe de santo, o pai de santo dela falou para ela, olha, você tem que ir lá tomar hóstia, falar pro padre que você está saindo, está entrando na religião, tal, tal, tal. Você viveu um pouco isso, eu não sei se foi você que me falou uma vez, que viveu da sua mãe, a questão dessa religiosidade misturada com a igreja católica, como é que foi isso? Sim, senhor. Então, como eu não fazia ideia da verdade, a gente vai por caminhos que a gente, né, todo mundo que fala de É, Deus, a gente acaba acreditando, porque a gente não, acreditando, né? A gente acaba acreditando. sim, senhor, qualquer um que falasse de Deus comigo, eu acabava dando crédito. Então, e hoje eu enxergo diferente por ter a verdade, por ter a Bíblia, por conhecer a palavra hoje, graças ao nosso ministério. Mas antes, então era muito vago assim essa Sim. questão da espiritualidade do relacionamento com Deus. Então eu acreditava que aquela coisa que a gente ouve e que a gente acredita desde pequeno, que as nossas obras, então, a maneira como a gente vive, então, sendo alguém que estuda, que trabalha. Então, eu, como atleta de futebol, já tinha um certo sucesso dentro de um grande clube, que era o Grêmio. Então, eu comecei lá, fiz a base, categoria de base lá. Então, nunca me envolvi com drogas, com festa, com, né, essas coisas que a gente vê muito no mundo do futebol. Porém, é, eu me apoiava nisso para dizer que eu era uma pessoa boa e que eu, né, com Deus estava tudo ok, para mim estava tudo certo, né? Eu e Deus éramos próximos, porque eu tinha uma vida que, aos olhos naturais, era um exemplo. Eu era exemplo. Então, poxa, eu saí cedo de casa, eu fui atrás do meu sonho, consegui conquistar então um posto no meio de tão competitivo como é o futebol no Brasil, consegui então chegar a um grande clube, a chegar a me profissionalizar. Só que com Deus eu estava mal e eu não sabia, né? Eu não sabia. Mas essa questão que o senhor falou, então, eu continuo, né, insistindo com minha família, evangelizando eles. E essa questão da religião, do catolicismo, eu fiz ali a crisma, a primeira comunhão, né? Alguns como é que chama, dos sacramentos da Igreja Sacramentos. Católica, porém aquilo não transformou nada em minha vida e eu seguia vivendo a minha vida da maneira que eu bem achava e minha mãe então faz parte até hoje de um grupo, né, de uma, como é que eu posso dizer, de uma outra linha de Ah, crenças, então, onde se aceitam todas as religiões, se aceitam, né, todas as religiões ali são aceitas, porém, conhecendo a palavra hoje, eu vejo que aquilo não tem o evangelho verdadeiro, né, e ali as pessoas estão realmente ainda em busca da verdade, porém elas não encontraram Jesus ainda, então é algo que eu continuo falando com minha mãe, com meu pai, aham. os E, familiares. e é importante a gente falar um pouco sobre isso, até porque, Lucas, muitas pessoas nos assistem. Você vê que o último podcast nós atingimos mais de 3.000 pessoas ao vivo, estavam conosco, de pessoas de diversos lugares, de religiões diferentes. E é muito legal trazer esse tema da religião com você. Eu poderia trazer aqui também a pastora Kátia, minha amada esposa, que fez curso para ser freira, mas o Senhor Jesus tinha algo muito maior, queria salvá-la.
Porque tem muitas pessoas na religião, tem muitas pessoas que investem através da sua ingenuidade, acreditando que a religião pode dar alguma coisa a ela, mas a gente acredita que o que aconteceu com você foi que o poder do verdadeiro evangelho, o poder das escrituras, tirou você desse estado religioso e deu a você uma nova inclinação de vida. Como foi para você, Lucas, quando você teve contato com o discipulado, o que causou em você passear nas páginas da Bíblia? Exatamente isso, pastor, que passar nas páginas da Bíblia era algo inédito para mim. Eu nunca tinha aberto a Bíblia e feito um estudo direcionado com temas que a Bíblia ensina, então, temas separados. Então, no discipulado tem uma aula só do que significa conversão, a aula de salvação. Eu chegava na igreja, ouvia sobre salvação, Jesus morreu para nos salvar, mas salvar de quê? Eu não tinha esse entendimento, eu era extremamente leigo sobre o assunto, e aí o discipulado foi um divisor de águas na minha vida. Por quê? Comecei a entender o estado, a condição que eu tinha diante de Deus era uma condição de pecador, de alguém que, pelo meu pecado, Deus ele tinha o direito de me condenar, e se não fosse ele enviar o filho dele para morrer no meu lugar, eu estaria perdido eternamente. Então, eu não tinha essa noção da minha condição para com Deus de pecador. Então, eu vou para a igreja por conta dos meus problemas, das minhas lesões de joelho, e alguma coisa está errada, eu preciso de Deus. Nessa hora a gente vai, e aí a gente chega na igreja e a gente se dá conta que tem um problema muito maior, que é o pecado. O pecado. E aí o discipulado, ele faz a gente, ele tira como se fosse uma nuvem da nossa frente, porque a gente começa a ter luz da palavra, começa a ver que não é o pastor mais só que está falando. A gente começa a ler a palavra e falar, poxa, isso está escrito mesmo, olha aqui, está aqui, agora é o meu dever eu crer e praticar ou não. Mas já não era mais só alguém falando comigo, era o próprio Deus falando comigo através da palavra, e aquilo vinha tão certeiro assim dentro de mim, parecia que aquilo estava escrito para mim, aquilo que o pastor falava nas pregações parecia que era só para mim, e a gente tem esse contato com a palavra, mas o que fez assim grande diferença na minha vida, porque eu já tinha ido em outras igrejas e tal, mas nunca tinha firmado um compromisso com uma igreja, e também nunca uma igreja tinha me convidado a sentar e aprender e fazer discipulado. E aí eu digo que o discipulado para mim foi o grande divisor de águas. Foi ali que eu entendi que eu precisava de Jesus, e que não, a gente tem esse pensamento errado de que a igreja que precisa da gente. Não, nós precisamos da igreja, nós precisamos de Jesus para sermos transformados. É verdade. E eu queria até agora, você que está nos assistindo nesse momento e você não é cristão, você está desviado, ou você imagina, você é aquele novo crente que não sabe o que fazer ainda, não se apresentou para fazer o seu discipulado. Tem um QR Code aqui do lado, queria que você escaneasse ele, e nele vai abrir um formulário. Você vai colocar de onde você é, você vai colocar se você já é cristão, se não, porque nós iremos disponibilizar para você um dia dessa semana para você fazer um discipulado conosco. Você ouviu o Lucas falando tanto discipulado. Quer aprender um pouco mais sobre Jesus conosco? Você não é crente ainda, está em alguma religião? Escaneia aqui esse código que nós vamos ter entrar em contato com vocês e ajudar vocês a ter uma compreensão de quem é Jesus, do que o Senhor Jesus pode fazer, e o conhecimento ele é transformador. Ô Lucas, eu vou pedir um tempo para você, que eu vou pro break rapidão, mas eu volto pra gente voltar, porque tem muita coisa aí que a gente quer falar contigo ainda, e eu queria falar com você que está nos acompanhando. Eu preciso que você me ajude curtindo, comentando e disparando esse conteúdo bom para abençoar a pessoa. Você conhece alguém que está buscando uma nova visão bíblica, você que uma nova visão é religioso, não quer mais isso, quer ter uma experiência real? Compartilhe com essa pessoa, que eu tenho certeza que Deus vai te usar e nós vamos estar abençoando essa pessoa em nome de Jesus. Eu vou lá pro break e eu volto já.
sou Andressa, nutricionista clínica, especialista em nutrição clínica funcional, ortomolecular e fitoterapia, e eu tô com uma ótima oportunidade para você que quer emagrecer, melhorar sua qualidade de vida e não tem condição de fazer um atendimento presencial com nutricionista. Então, através dessa consulta online, eu ofereço a avaliação nutricional, a avaliação dos seus exames laboratoriais e um planejamento totalmente individualizado para suas necessidades específicas. Agende a sua consulta. Estamos de volta com o nosso podcast do Mundo Real, contando a história do Lucas. Lucas, olha, eu vou dizer um negócio para você. É muito gostoso ouvir testemunhos de pessoas que tiveram a vida impactada pelo poder do Evangelho. E você hoje é um homem de Deus, casado com uma esposa maravilhosa, Aline. E você acredita, Lucas, que o conhecimento das Escrituras, mas a partir desse ministério, teve um impacto na sua vida, seja ela amorosa, profissional, na sua saúde? O que representa esse ministério e tem representado dentro da sua vida, da sua família, do seu casamento, da sua vida profissional? Conta pra gente. Sim, senhor. Assim, todas essas áreas que o senhor falou, elas são impactadas num encontro verdadeiro com Jesus, né? A vida conjugal. Quando eu conheci a igreja, eu morava junto com a Aline já, porém nós não éramos casados. E aí isso foi também um início de uma decisão que eu tive que tomar para que o meu relacionamento com Deus ele fosse também prático e não somente teórico, né? Então, o discipulado ele é importante pela teoria que é ensinada, mas a gente agora, diante da teoria, a gente tem a escolha de pôr em prática aquilo que aprende. E aí o casamento era algo que a gente vem desde pequeno ouvindo, que o casamento é ruim, que o casamento é muito cedo para casar, que você tem que aproveitar a vida, você é jovem, você tem que experimentar várias coisas e piriri parará. E isso tudo é uma falácia, né? Porque a gente percebe a seriedade que a Bíblia trata o casamento. E aí, diante dos ensinamentos, a gente então tomou a decisão de se corrigir. Então a gente já vivia junto, morando juntos, e aí a gente falou, não, vamos casar. Como o senhor falou, não foi da noite para o dia, foi um processo. Clínicas e clínicas. E Lucas, você lembra você está falando, está lembrando aqui já deu entrevista para a gente aqui, a pastora Marcena, e ela falou isso, que quando ela voltou para Jesus, que ela estava desviada, a primeira área que impactou a vida dela foi o casamento, porque ela também morava junto, e aí ela num culto, esse costume, ela saía todo final de ano, ela passa o Réveillon lá no Gramacho conosco, é uma coisa maravilhosa. E o reverendo, então, num dos cultos, falou sobre regularizar a firma, se tratando do casamento. E ela disse, pô, irmã, essa palavra é pra gente. E regularizou, como você, né? Regularizou. Mesmo, bem parecida a situação. Eu lembro do pastor Juliano dando aula para nós, lá em Porto Alegre, e ele falando exatamente essa expressão: você precisa regularizar a firma. Vocês estão é como se vocês estivessem numa firma clandestina. Regularizar. E aí ele, com toda a didática, nos ensinou a seriedade disso. E aí a gente entendeu. Claro que foi um processo, muitas conversas, muitos discipulados, muitas dúvidas a serem tiradas. Uma das coisas legais do discipulado também é que a gente pode fazer as perguntas que quiser, né, ali, porque no culto a gente não para o pregador para perguntar, né, o porquê disso, o porquê daquilo, mas no discipulado a gente consegue. Então, isso foi muito importante, a doação dos pastores pela nossa alma, porque hoje a gente vive outra vida, a gente colhe frutos da obediência a Deus. Então, o nosso casamento é muito abençoado, porque Jesus está no meio. E a gente, inclusive, fez agora em dezembro passado a festa de casamento. E lá foi pregado que Jesus transformou a nossa vida. O vinho não acaba, né? A alegria não acaba num casamento que tem Jesus presente. Então,
isso foi falado, a gente glorificou a Jesus no nosso casamento e a gente faz isso diariamente, né? Então, o casamento para nós foi algo que transformou da água para o vinho, realmente, porque a gente vivia uma vida bem cheia de brigas, uma vida bem triste, assim, olhando para trás, com muitos embates quando se falava de discussões sérias, assim, que a gente Sim. tinha. Então, eu era ríspido com a minha esposa, eu era muito egocêntrico, não podia me questionar nada, não podia me corrigir em nada, porque eu já devolvia, né, com raiva. E isso vai desgastando e chega a um ponto que eu vejo que por isso que muitos os casamentos, relacionamentos, eles terminam, Sim. porque não existe aí uma autoanálise e também não existe a ajuda de Deus, né? Sim. Não existe a ajuda de Deus. Então, o casamento sem Jesus, ele está fadado ao fracasso, né? É. Então, a gente estava nesse ponto, a ponto de se separar, e aí Jesus entra e Que transforma legal. tudo, e a gente vai colhendo os frutos. Que maravilha, né? Poxa. Agora, Lucas, uma vez eu dei um seminário aqui na Zona Sul. Eu não me lembro, você não estava, mas eram outros jogadores, e nós falamos um pouco sobre internet, sobre o apego, sobre uma série de coisas. E tratamos de um tema, de um bloco, que é onde eu quero que você ajude muitos que estão nos assistindo, que dentro do tema, a palestra foi praticamente o dia todo, e dentro do tema, os malefícios da utilização errada da internet, entrou o bloco Jogos Online. E eu me lembro que lá no Gramacho, em uma das palestras que você esteve, você testemunhou que era viciado em jogos online. Conta essa história pra gente que a gente quer saber. Sim, senhor. Realmente eu era, assim, viciado no videogame, ficava... Quem me conhece um pouco mais, de intimidade sabe o que eu estou falando. E eu ficava assim, pastor. Teve épocas que eu ficava 12 horas direto jogando, Olha aí. e eu não parava nem para comer. Eu tive cirurgias, né? Então eu fiz uma cirurgia e então eu não podia pôr o pé no chão. E então eu ficava só no sofá ali e a distração que eu achei foi o videogame. Só que aquilo foi me tomando tanto meu tempo, e Uhum. como a gente fala, como a gente ouve falar nas pregações, que às vezes não é nem algo ilícito que nos tira da presença de Deus, É. mas algo que não é pecado jogar videogame. Porém, se isso te tira todo o seu tempo para com Deus, acaba se tornando um pecado. Então, da mesma forma o trabalho, da mesma forma qualquer outra atividade. No meu caso era o videogame e eu não tinha tempo para mais nada. E eu lembro do senhor pregando lá na Hum. sede, nesse encontro, acho que foi o encontro dos homens. Uhum. Foi falado muito de Abraão, foi falado muito, né, dos homens da Bíblia, e aí teve essa aula sobre o mau uso da internet. E eu lembro o senhor falando assim: agora a gente vai ver uma reportagem de um camarada que ele fica mais no videogame, ele conversa mais com o pessoal do videogame do que com sua esposa. Vocês acham que vai dar certo um casamento desse? E uma das queixas da Aline comigo era essa: Era você essa. fala mais com o pessoal aí do que comigo, não posso falar contigo. E a mulher tem a necessidade de conversar, né, mais Sim. do que o homem. E a comunicação, ela é algo importante no casamento. E realmente não dava certo. E aí eu falei: caramba, é para mim isso aqui. A partir daquele dia eu decidi que eu precisava dar um jeito Uhum. nessa área da minha vida. A partir daquele dia eu não toquei mais, eu vendi o meu videogame. Eu falei: não, agora eu vou dedicar esse tempo que eu dedicava ao videogame nas coisas de Deus. Porque uma das coisas que o senhor falou lá também foi isso. Imagina se essa pessoa, no tempo que ela fica na internet jogando jogos online, se ela dedicasse à leitura, à oração, ao estudo da Bíblia, Sim. a busca, né, pelo Espírito Santo. Então, eu falei: caramba, é verdade. Por que eu estou perdendo tanto tempo? E a gente vai jogando o tempo fora e o tempo vai passando e a gente não está produzindo nada. E aí, é claro, a nossa vida, não, a minha vida não, espiritual não estava legal. Uhum. Não estava legal, porque eu não estava fazendo o que tinha que fazer. Sim. E aí, a partir daquele dia, eu tomei uma decisão. Eu falei: não, eu preciso dar um jeito aqui.
A Aline até assustou, porque ela não imaginava, né? Ela não imaginava. E vamos ver, né? Vamos ver se isso é real. Mas até hoje, graças a Deus, Graças a Deus, é, a gente tem que ter o conhecimento da nossa fraqueza, né, pastor? é Então, comigo, eu verdade. tive que ser radical. Assim, eu não ia conseguir ficar ali só meia hora no videogame, depois eu largar, porque era um vício. Então, eu ficava horas e horas. Então, eu tive que ser radical quanto à minha Uhum. fraqueza e cortar pela raiz. Isso Então, é tão é o sério que você está falando, essa questão da radicalidade, porque isso pode ser utilizado em várias áreas da vida. Eu me lembro, aqui tem um testemunho de um rapaz, ele bebia muito, o nome dele é Célio. E o Célio, ele contou para mim, pastor, eu bebia um sim, o outro também, e prejudicava o trabalho, prejudicou a vida amorosa, vai prejudicando tudo. E quando ele se converteu, a primeira coisa que ele fez foi o seguinte: eu tenho que ser radical. E aí muitos amigos, Lucas, dele, que ele trabalha no ramo de restaurante, falam assim, cara, mas uma bebida só, experimenta esse vinho. Aí ele estava há um ano, sabe, sóbrio, liberto. E aí o diabo tentando na mente dele falar, mas o que é uma bebida? Mas beber não é pecado, pecado de se embriagar, porque o diabo vai usando a palavra depois contra a gente mesmo. Tem que fazer como Jesus e vencer com a própria palavra. Mas uma coisa que você falou radical, ele falou dentro de outras palavras, mas que vai ajudar muita gente que está nos assistindo. Ele disse, a decisão que eu tomei lá atrás de abandonar, eu já estou um ano sem. Então, se eu abrir mão para um gole, eu vou jogar fora a maior decisão da minha vida. E hoje ele segue liberto, graças a Deus. É muito importante, ô Lucas, as pessoas que vivem qualquer tipo de dependência tomar uma decisão radical para romper de uma vez, em vez de ficar brincando com o pecado? Sim, senhor, pastor. É a decisão que a gente tanto ouve, que precisa tomar, as renúncias que a gente precisa fazer, porque o evangelho sem renúncia, ele não é evangelho. Então, Jesus, ele fala tanto de renúncia, né, de renúncia até mesmo a algumas amizades, algumas companhias erradas. Mas no meu caso, era o mau uso da internet, dos jogos, aquilo. Sim, Os jogos, eles são feitos para te deixar tempo e sim. tempo ali entretido. Então, realmente funciona aquilo, né? E então eu não conseguia ficar pouco. Então, se eu não consigo ficar pouco, ou é muito ou não é nada, então que seja nada. Mas essa questão da radicalidade é realmente É, importante, porque se o camarada tem problema com a bebida ou com droga e ele vai querer usar um pouquinho daquilo, é só uma abertura, uma brecha que você dá para cair de vez, né? E aí volta de uma maneira muito pior. A Bíblia fala disso, né? Então a gente mas é dá brecha. verdade. E Lucas, eu me lembro aqui, tinha um rapaz que se converteu aqui na Zona Sul, e ele veio do mundo das drogas, tal, era andarilho de igreja, e aqui ali, quando ele chegou aqui, vamos apresentar o discipulado, então estudar a Bíblia. E eu me lembro que ele falou comigo assim, não, eu tenho muitos amigos que viviam comigo cheirando, fumando e tal, aquela coisa toda. Eu vou lá conversar um pouco com eles, tal, que eu falei para ele assim, dei um convite, eu falei para ele, olha, você não é agora para estar nisso. Você tem que se fortalecer em Deus, em Cristo. E ele não aceitou isso. Na primeira ida que ele foi desse contato com essas pessoas, eu encontrei ele depois no chão, assim, com cracudos. E uma palavra que ele deu para mim, falou, pastor, se eu tivesse ouvido o senhor antes, me fortalecer, eu não ouvi. Eu achei que eu tinha que ir, que tinha que pregar, e aí não era o momento ainda, agora era o momento dele se curar, e ele foi dando margem para o diabo, e o diabo levou ele embora. Ô Lucas, eu vou pro break, porque o negócio esquentou, fomos demais aqui, mas a gente volta para a gente conversar sobre a importância de, seja atleta, seja qualquer irmão em Cristo, de entrar de cabeça, de se envolver, de evangelizar, de pregar. E a gente sabe que você ajuda o pastor André, dá aulas bíblicas, prega nos clubes, mas isso é uma história para daqui a pouco, porque agora eu tenho que ir pro break e eu quero pedir a ajuda de você que está nos assistindo para comentar, curtir e compartilhar essa programação abençoada. Eu vou, mas daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau.
sou a Andressa, nutricionista clínica, especialista em nutrição clínica funcional, ortomolecular e fitoterapia, e eu tô com uma ótima oportunidade para você que quer emagrecer, melhorar sua qualidade de vida e não tem condição de fazer um atendimento presencial com nutricionista. Então, através dessa consulta online, eu ofereço a avaliação nutricional, avaliação dos seus exames laboratoriais e um planejamento totalmente individualizado para suas necessidades específicas. Agende a sua consulta. De volta, Lucão, você é um camarada que ajuda, se converteu, se rendeu a Cristo, vida transformada, um atleta abençoado, mas você é alguém que está muito próximo ministerialmente. É importante, Lucas, a pessoa que se converteu, seja ela um atleta, seja ela qualquer pessoa que se rende a Cristo, entrar de cabeça, ser um evangelista, sabe? Não ficar assim, ora tô, ora não tô, pegar firme. Sim, senhor pastor, eu acho que isso aí é essencial, né, para alguém que está sempre avançando na fé. Eu acho que se a gente acaba ficando estagnado, a gente acaba sempre enfraquecendo e a gente está mais perto de se desviar do que de continuar firme. Então, algo que o discipulado também ensina, a gente se envolver. Quem se envolve, desenvolve. A gente ouve falar isso, né, e hoje a gente fala isso, porque é realmente um conselho primordial. Se você se envolver com a igreja, se você se envolver nas atividades da igreja, nos cultos, nos seminários, nas aulas de discipulado, a igreja tem tanto a oferecer. A nossa igreja, ela é uma igreja assim que tem muito ensinamento para dar, mas a pessoa também precisa querer ser ensinada. Às vezes a igreja quer mais ensinar do que a pessoa quer aprender, aí não funciona. Então, se a gente quer realmente avançar na fé, a gente tem que doar o nosso tempo, a gente tem que se doar, né? Daqui a pouco investir na nossa alma realmente, como o reverendo ontem pregando, ontem não, terça-feira. na terça-feira, o reverendo pregando, ele falou sobre isso. Você investe na sua alma? Isso aí, é verdade. Ele fez um questionamento que a gente tem que responder, né? Nós e Deus. Então, o que é investir na alma? É doar o seu tempo, o seu dinheiro, daqui a pouco fazer uma viagem que você achava que jamais ia fazer. Vou viajar para o Rio de Janeiro para ir na igreja. Só que, assim, esse investimento, ele tem um retorno de um valor imensurável. Eu fui tomar essa decisão, como eu falei para o senhor ali, de largar mesmo aquilo que me tirava do tempo com Deus, lá na igreja onde está a presença de Deus, lá na igreja sede, né, num seminário. Mas porque eu investi, Deus viu sinceridade no meu coração e me entregou algo muito maior que fez a diferença na minha vida dali para frente. Então, esse investimento na alma, entrar de cabeça na igreja, se envolver com a igreja, com os projetos, com as aulas, com os cultos, é algo primordial, senão a gente fica só no superficial. Né? Agora, ô Lucas, como é que funciona? Você é um atleta de futebol, como é que funciona a sua estratégia de evangelização entre os jogadores? Por exemplo, eu conversei isso quando o missionário Ayman veio ser entrevistado. Perguntei como é que você evangeliza os professores. Ele falou, pastor, normalmente eu convido ele eu dou uma Bíblia, eu convido eles para estudar sobre Jesus e chego e levo eles na igreja. Como é que funciona a sua estratégia para evangelizar dentro dos clubes? Você faz orações nos clubes? Como é que funciona isso? Senhor, a gente, por estar sempre se mudando de clube, é algo muito frequente, então a gente tem contato com muitas pessoas diferentes toda hora, né? Então,
E nisso a gente é ensinado, então, a olhar sempre para a alma da pessoa e, né, sondar ali se essa pessoa já tem ou não um relacionamento com Cristo. A partir do momento que a gente entende que a pessoa não conhece Jesus ainda da maneira que deve, a gente então vai para a parte do evangelismo e conta, né? Eu costumo muito dar o meu testemunho de transformação, porque é algo que é bom para quem ouve, mas é bom para mim também, que eu É, me lembro de onde Deus me tirou e onde Deus me colocou. E então eu conto muito o meu testemunho de vida, a minha transformação do casamento, por exemplo, é algo que eu conto direto. Quando eu vou na concentração, a gente costuma ficar num quarto junto com outro atleta, né? Fica de dois em dois, então a gente já aproveita também para evangelizar numa leitura bíblica, perguntar de situações, porque os atletas eles têm vida fora do futebol e muitas das vezes só são enxergados assim como atleta, o atleta Lucas, mas eu tenho uma história, tenho problemas fora do futebol e as pessoas têm também. Então, a gente pergunta, daqui a pouco tem o cara tá ali, tá no campo, mas ninguém sabe a mãe daquele cara tá passando, a esposa, o é. filho, e aí nisso a gente já vê também uma necessidade ali de orar, e perguntar. E dentro disso, pastor, nas concentrações pré-jogo, a gente sempre concentra um dia antes do jogo. Então, se o jogo é sábado, sexta-feira a gente já vai pro hotel. Ali nessa sexta-feira, sempre os clubes costumam fazer isso. Então, é uma reunião da palavra de oração. E nós somos preparados a levar a palavra e a pregar. Então, às vezes é um, às vezes é outro que leva, mas quando a gente é chamado a levar a palavra, a gente faz da maneira que a gente aprendeu. Então, representando o ministério, a Igreja Viva 24 horas, representando o reverendo, porque isso é, né, a autoridade espiritual, ela tem que estar por trás e aí a gente é preparado para isso. Então a gente convida a galera, a gente vai convidando o pessoal para estar na reunião. Nem todos vão, nem todos aceitam, mas a gente Não é insiste. fácil, Então, né, Lucas? Não é fácil, né? sim, senhor. Mas é uma oportunidade ali de evangelizar. E aqui, onde eu estou jogando hoje, tem 2, 3 meses que eu estou aqui, e duas pessoas, uma aceitou Jesus, o outro voltou Que para legal. Jesus nessa reunião. Inclusive, quem pregou na situação, nessa Aham. vez que eles voltaram a Jesus, foi o pastor Ricardo, lá em Brasília, que Ah, que a gente foi legal. jogar lá. Mas teve outras reuniões aí que fui eu quem levei a palavra, quem preguei, e tem situações também que outros que já fazem parte do ministério também levam a palavra de outros ministérios. Que Isso. legal. Poxa, e a gente fica assim, dá um prazer, né, em Deus de conhecer e saber que pessoas como você vêm pregando o Evangelho e dando oportunidade a outras pessoas de se renderem a Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Lucas, eu tenho que terminar com você agora, mas a gente tem que trazer você num outro momento para a gente trazer outros assuntos, porque você é um evangelista, você é alguém apologético na evangelização, mas nós já passamos 40 minutos conversando. Nem parece, né? Passou rápido demais. Tem muito para falar, a gente tem Agora, ô muito para. Lucas, como está seu coração para a chegada da Helena? Ó, pastor, tá ansioso, mas não uma ansiedade boa, não uma ansiedade ruim, né? Não que Aham. nos tire a paz, mas aquela vontade de conhecer logo a nossa primeira filha Que aí, legal. e mais uma bênção que Jesus preparou para nós. E a gente está assim, curtindo muito esse momento que a Eu gente está imagino. vivendo, a gestação, mas também do nosso casamento, como eu falei, ele transformado. Meu relacionamento com a Aline tem sido, assim, muito. A gente está vivendo uma fase muito boa da nossa relação, porque Jesus está no meio, essa é a verdade. Que Então, legal, a né? gente tem desfrutado agora, colhido os frutos de uma relação com Deus, onde Jesus é o centro. A gente tá muito feliz e agora a Helena está chegando aí para a gente, para somar aí, Seja né? bem-vindo ao hall dos pais de menina. Lá em casa eu sou o homem de Deus da casa das três mulheres, Kátia, Suzane e Isabel. Oh, glória! Elas arrebatam nossos corações, irmão. Que Deus tenha Isso. compaixão e misericórdia de você.
Amém. Lucas, Deus te abençoe. Muito obrigado. Foi muito legal poder conversar com você, saber um pouco da tua história. E eu acredito que isso vai edificar muitas vidas. Amém. Obrigado, pastor. Eu que agradeço pela oportunidade aí. Espero estar de volta aí numa outra oportunidade para contar mais ainda das minhas experiências com Deus. Amém. Obrigado. Olha, manda um abraço para a Aline. Senhor. Obrigado. Deus abençoe. Tchau, tchau. Meu irmão, você conheceu a história do Lucas Coelho, um homem de Deus, atleta comprometido com uma causa, a causa do reino de Deus. E você, está comprometido com o quê? Olha, se você quer ouvir falar mais de Jesus, você que ainda não é cristão, escaneie esse código aqui ao lado, tenho certeza que nós vamos ajudar você, tá bom? Eu vou terminar por aqui, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo abençoou você com essa história. Semana que vem eu volto contando histórias verdadeiras, histórias reais para abençoar a sua vida. Deus abençoe você profundamente e semana que vem eu estou de volta. Deus abençoe com a paz. Shalom.